Minha tia Helena estava no corredor do fórum, segurando um envelope grosso, sussurrando para o oficial de justiça que ela podia fazer valer a pena se ele ajustasse alguns detalhes do processo. Ela não viu o juiz parado a 3 metros de distância, observando cada movimento, cada palavra. Quando ela finalmente se virou e os olhos dela encontraram os dele, o sangue sumiu do rosto dela. O envelope caiu no chão. E naquele segundo, a mulher que tinha passado meses manipulando minha família inteira acabou de destruir a própria vida. Mas para entender como chegamos até esse momento, preciso voltar ao início dessa história que transformou herança em guerra e revelou quem realmente era a pessoa que eu chamava de tia. Se você já enfrentou traições dentro da própria família, deixe seu comentário contando como foi. E se inscreva no canal porque essa história está apenas começando e você não vai querer perder nenhum detalhe do que vem pela frente. Meu nome é Mariana Teixeira, tenho 31 anos e durante muito tempo acreditei que conhecia a minha família. Cresci em Porto Alegre, numa casa cheia de almoços de domingo, risadas na varanda e o cheiro do bolo de chocolate da minha avó Cecília saindo do forno. Hoje, moro em São Paulo, trabalho como analista financeira numa empresa de médio porte e pensava que tinha deixado para trás apenas a cidade, não as pessoas. Mas a verdade é que às vezes a distância protege a gente de enxergar o que sempre esteve ali, bem na nossa frente. A ligação chegou numa quinta-feira cinzenta de julho. Eu estava terminando um relatório financeiro quando o celular vibrou na mesa. Era meu pai. A voz dele saiu trêmula, partida, do tipo que você reconhece antes mesmo das palavras chegarem. Mariana, sua avó faleceu essa madrugada. O coração dela parou durante o sono. Foi rápido. Ela não sofreu. Peguei o primeiro voo para Porto Alegre na manhã seguinte. A cidade estava fria, envolta naquela neblina úmida que gruda na pele e não sai. Quando cheguei na casa da vovó Cecília, a casa onde passei todas as férias da minha infância, senti o vazio antes mesmo de entrar. Meu pai estava sentado na sala, olhos vermelhos, segurando uma xícara de café que já devia estar frio. Helena, minha tia, irmã mais nova dele, estava na cozinha organizando bandejas, atendendo ligações, anotando coisas numa lista como se estivesse coordenando um evento corporativo. Ela me cumprimentou com um abraço rápido, eficiente. Que bom que você veio, Mariana. Tem muita coisa para resolver. Depois voltou para as ligações. O tom de voz firme, quase impaciente. Nada nela parecia quebrado. Nada nela parecia triste. Eu achei estranho, mas enterrei a sensação. Luto se manifesta de formas diferentes, pensei. Talvez ela só estivesse se mantendo ocupada para não desabar. O velório foi no dia seguinte. A capela estava cheia de flores brancas, vizinhos, amigos antigos da vovó, parentes distantes que eu mal reconhecia. Helena organizou tudo. Escolheu o caixão, as músicas, as coroas de flores, até o texto que o padre leu. Meu pai não teve força para discutir nada. Ele apenas concordava, ausente, preso dentro da própria dor. Durante a cerimônia, observei Helena circulando pela capela, cumprimentando as pessoas, agradecendo presença, sempre com aquele sorriso contido e controlado. Em nenhum momento a vi chorar. Em nenhum momento a vi sentar e apenas sentir. Comecei a sentir algo diferente então, algo menor que desconfiança, mas maior que incômodo. Depois do enterro, voltamos para a casa. Helena já estava abrindo gavetas, separando papéis, fazendo ligações para bancos e cartórios. Mariana, me ajuda aqui com esses documentos, ela pediu, apontando para uma pilha de envelopes. Preciso localizar o testamento da mamãe, mas não estou encontrando nada. Testamento? Meu pai ergueu a cabeça, confuso. Ela nunca mencionou o testamento. Helena suspirou, teatral. Exatamente. Acho que ela não deixou nada formal. Então vamos precisar resolver isso entre nós, com bom senso. Bom senso. A palavra ecoou estranha na minha cabeça. Comecei a revirar os papéis com mais atenção. Contas de luz,
recibos antigos, fotos, cartas, mas nenhum testamento. Quando fui até o quarto da vovó, abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro, embaixo de um terço e um caderno de receitas, estava a Bíblia dela, aquela com capa de couro gasto que ela segurava durante as missas. Peguei o livro e, ao abri-lo, um papel dobrado caiu no chão. Peguei, desdobrei e reconheci a letra trêmula da vovó Cecília. Estava escrito apenas uma frase: "O que é justo está guardado onde a verdade nunca se perde." Meu estômago apertou. Olhei para a porta. Helena ainda estava na sala, falando alto ao telefone. Guardei o bilhete no bolso e fechei a Bíblia devagar. Algo estava errado. E eu precisava descobrir o quê. Voltei para São Paulo no domingo, mas a frase do bilhete não saiu da minha cabeça. O que é justo está guardado onde a verdade nunca se perde. Parecia um enigma, o tipo de coisa que minha avó diria, sempre falando por parábolas quando o assunto era sério. Na segunda-feira, em vez de ir direto para o escritório, passei num cartório do centro. Perguntei se era possível verificar se havia registro de testamento em nome de Cecília Rodrigues Teixeira. A atendente digitou o nome, esperou alguns segundos e confirmou. Sim, há um testamento registrado. Foi lavrado há 3 meses em Porto Alegre, no cartório Flores da Cunha. Meu coração disparou. 3 meses. Isso significava que minha avó estava lúcida, consciente, e tinha tomado uma decisão legal. Por que Helena disse que não existia nada? Pedi uma certidão e no dia seguinte fui até um escritório de advocacia que uma colega tinha me recomendado. A advogada, a doutora Patrícia Almeida, era uma mulher de uns 45 anos, cabelo preso, óculos de leitura pendurados no pescoço e um olhar que não perdia detalhes. Ela leu o documento em silêncio, ergueu as sobrancelhas e devolveu os papéis para mim. Esse testamento divide os bens em 3 partes iguais, ela explicou. 1/3 para você, 1/3 para seu pai e 1/3 para Helena. Imóvel, contas bancárias, investimentos, tudo descrito aqui. É claro, direto, sem margem para interpretação. Então por que minha tia disse que não existia testamento? Doutora Patrícia inclinou a cabeça. Boa pergunta. Às vezes as pessoas escondem documentos esperando que ninguém vá atrás. Às vezes elas simplesmente mentem. Pedi para que ela investigasse a movimentação financeira da minha avó nos últimos anos. Doutora Patrícia conseguiu acesso através de uma solicitação judicial preliminar. O que encontramos foi pior do que eu esperava. Nos últimos 2 anos, Helena tinha procuração para movimentar as contas da vovó Cecília. E havia transferências estranhas. Valores altos, sempre para a conta pessoal de Helena. 50 mil aqui, 30 mil ali, 20 mil logo depois. Confrontei meu pai por telefone naquela noite. Pai, você sabia que a tia Helena tinha procuração das contas da vovó? Ele hesitou. Sabia. Sua avó estava com dificuldade de ir ao banco sozinha. Helena se ofereceu para ajudar. E você sabia das transferências? Silêncio longo. Mariana, sua tia disse que eram despesas médicas, reformas na casa, coisas que a mãe precisava. Despesas de 200 mil reais, pai? Ele suspirou fundo, cansado. Eu não queria acreditar. Ela é minha irmã. Isso era exatamente o que Helena contava. A lealdade cega. O medo de confrontar. O costume de evitar conflito a qualquer custo. Durante anos, ela tinha manipulado todos ao redor com precisão cirúrgica. Sempre a irmã dedicada. Sempre a filha presente. Sempre a pessoa que resolvia os problemas. Mas por baixo daquilo, havia algo frio e calculado. Na sexta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Uma voz feminina, baixa, quase sussurrante. Você é a neta de Cecília? Sim. Sua tia falsificou a assinatura da sua avó. Eu trabalhava no banco. Vi quando ela tentou. Liguei porque sua avó foi sempre gentil comigo. Ela não merecia isso. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação caiu. Tentei retornar. O número estava fora de serviço, mas aquilo foi suficiente.
Não eram apenas mentiras, era crime. Voltei ao escritório de doutora Patrícia com todas as informações que tinha reunido: o testamento escondido, as transferências suspeitas, a ligação anônima. Ela ouviu tudo, tomando notas, e no final, fechou a pasta com um suspiro pesado. Mariana, vou ser direta com você. Isso é caso de sonegação de testamento e possível estelionato. Vamos precisar entrar com uma ação judicial e pedir investigação criminal. Eu sabia que aquilo significava guerra aberta com minha tia. Significava expor tudo, manchar o nome da família, transformar almoços de domingo em batalhas judiciais. Mas eu também sabia que se eu não fizesse nada, minha avó teria morrido em vão, e Helena sairia impune, rica, com a consciência limpa que só pessoas sem consciência têm. Entramos com a ação na segunda-feira. A notificação chegou na casa de Helena na quarta. Meu pai me ligou naquela noite, a voz carregada de tensão. Mariana, o que você fez? Fiz o que era certo, pai. Sua tia está furiosa. Ela está dizendo que você é gananciosa, que está tentando roubar dela, que está destruindo a família. A família já estava destruída, pai. Só que ninguém queria ver. Nos dias seguintes, Helena espalhou a narrativa dela por toda a família. Ligou para primos, tios, conhecidos. Dizia que eu era ingrata, que tinha me afastado de todos, que agora queria voltar só pelo dinheiro. Alguns parentes me bloquearam nas redes sociais. Outros mandaram mensagens indignadas. Uma prima que eu não via há anos me chamou de monstruosa. Mas também houve quem ficasse em silêncio. E silêncio, eu aprendi, às vezes é a forma mais honesta de dizer eu não sei de que lado ficar. A primeira audiência foi marcada para meados de setembro. Enquanto isso, doutora Patrícia conseguiu mais provas. Recibos falsificados, assinaturas que não batiam, comprovantes de reformas que nunca foram feitas. Tudo apontava para o mesmo lugar. Helena tinha desviado dinheiro da própria mãe de forma sistemática, durante anos, enquanto fingia cuidar dela. Uma semana antes da audiência, Helena me ligou diretamente. A voz dela saiu calma, quase doce. Mariana, a gente pode resolver isso sem tribunal. Que tal dividirmos tudo por 2? Eu fico com metade. Você e seu pai ficam com a outra. Todo mundo ganha. E os crimes que você cometeu? Ela deu uma risada curta, amarga. Crimes? Você está exagerando. Sua avó me deu esse dinheiro. Ela confiava em mim. Então, por que você escondeu o testamento? Silêncio. Depois a voz mudou. Ficou afiada. Você vai se arrepender disso, Mariana. E desligou. 2 dias antes da audiência, doutora Patrícia me ligou com notícias preocupantes. Uma testemunha importante, a gerente do banco que tinha visto as irregularidades, tinha mudado o depoimento. Agora dizia que não se lembrava de nada suspeito. Mariana, é possível que alguém tenha oferecido algo para ela mudar de ideia. Helena estava começando a se desesperar. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Na véspera da audiência, não consegui dormir. Olhava o teto do meu apartamento em São Paulo, imaginando o que aconteceria no dia seguinte. Não era só sobre dinheiro. Era sobre verdade. Era sobre a memória da minha avó. Era sobre não deixar que pessoas como Helena continuassem ganhando simplesmente porque ninguém tinha coragem de enfrentá-las. Peguei o voo para Porto Alegre às 6 da manhã. Quando o avião pousou, a cidade estava coberta por uma chuva fina e persistente. Olhei pela janela e sussurrei baixo. Vovó, isso é por você. O Fórum Central de Porto Alegre é um prédio imponente, com colunas largas e corredores que ecoam cada passo. Cheguei às 8h30 da manhã, acompanhada de doutora Patrícia. Helena já estava lá, sentada num banco de madeira próximo à sala de audiências. Ela usava um terno azul marinho impecável, cabelo preso em coque baixo, maquiagem discreta. A imagem perfeita da mulher respeitável e injustiçada. Ao me ver, ela não desviou o olhar. Apenas sorriu, frio, como quem já sabe que vai vencer. Meu pai estava sentado ao lado dela, parecendo 10 anos mais velho, os ombros curvados pelo peso de estar entre a filha e a irmã. Ele me olhou com algo que parecia pedido de desculpas.
mas não disse nada. Entramos na sala de audiências às 9 em ponto. O juiz, Dr. Mendonça, era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de leitura na ponta do nariz, expressão cansada de quem já viu todas as misérias humanas possíveis e ainda assim acordava todo dia para fazer seu trabalho. Ele folheou os autos em silêncio, fez algumas perguntas técnicas aos advogados e pediu um intervalo de 30 minutos para analisar documentos adicionais. Saímos para o corredor. Fiquei próxima da porta, bebendo água num copo plástico, tentando acalmar o coração que batia rápido demais. Doutora Patrícia estava ao meu lado, revisando anotações. Meu pai foi ao banheiro. Helena ficou parada perto da janela, mexendo no celular, digitando mensagens rápidas com os dedos tensos. Foi então que vi. Ela olhou ao redor, checou se alguém estava prestando atenção e se aproximou do oficial de justiça que estava organizando papéis no balcão do corredor. Reconheci ele da sala de audiências. Um homem jovem, talvez 30 e poucos anos, magro, de óculos. Helena começou a conversar baixo, inclinada, próxima demais. Gesticulava suavemente, o rosto compondo uma expressão preocupada, quase maternal. Eu não conseguia ouvir o que ela dizia, mas a linguagem corporal dela era inconfundível. Estava tentando convencê-lo de alguma coisa. Então ela fez o impensável. Tirou um envelope branco do bolso da bolsa e colocou discretamente na mão dele. O oficial hesitou, olhou para os lados, mas Helena insistiu, empurrando o envelope de volta para ele, sussurrando algo urgente. Meu estômago revirou. Ela estava tentando subornar um oficial de justiça. Ali, no corredor do fórum. Durante um intervalo da audiência do próprio processo dela. O oficial deu um passo para trás, mas Helena segurou o braço dele, ainda falando, ainda insistindo. E foi nesse exato momento que eu vi a figura surgindo do corredor lateral. Dr. Mendonça, o juiz. Ele caminhava devagar, segurando uma pasta, vindo da sala dos magistrados. Estava a menos de 3 metros de Helena, e ele viu tudo. O oficial percebeu a presença do juiz no mesmo segundo que eu. O rosto dele ficou branco. Helena continuou falando, alheia, concentrada demais na própria tentativa desesperada de manipulação. Ela só percebeu quando o oficial arregalou os olhos e deu um passo brusco para trás, quase tropeçando. Helena se virou, e os olhos dela encontraram os do Dr. Mendonça. O envelope caiu da mão do oficial e bateu no chão de mármore com um som abafado. Ninguém se mexeu. O corredor inteiro pareceu congelar. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. O sangue sumiu do rosto dela. Doutor. Mendonça não levantou a voz. Apenas disse, com uma calma gélida que era mais assustadora que qualquer grito: Oficial, traga esse envelope para mim, agora. O homem pegou o envelope do chão com as mãos tremendo e entregou ao juiz. Dr. Mendonça abriu, olhou dentro, ergueu as sobrancelhas e fechou novamente. Depois, virou-se para todos nós, que estávamos paralisados no corredor. Todos de volta à sala de audiências. Agora. E quando ele disse agora, não havia espaço para hesitação. Helena estava pálida, cambaleando. Meu pai tinha voltado do banheiro e não entendia nada. Doutora Patrícia me olhou com os olhos arregalados. Entramos na sala em silêncio absoluto, e eu sabia, todos sabiam, que o que viria a seguir mudaria tudo. A sala de audiências estava sufocante. Dr. Mendonça sentou-se, colocou o envelope branco em cima da mesa, bem no centro, como uma evidência silenciosa que gritava mais alto que qualquer acusação. Helena estava sentada ao lado da advogada dela, Dora, Renata, que olhava para o envelope com a expressão de quem acabou de perceber que o caso tinha acabado de virar um pesadelo. O juiz ajeitou os óculos, abriu o envelope com uma calma deliberada e virou o conteúdo sobre a mesa. Maços de notas de 50 e 100 reais caíram, formando uma pilha pequena, mas inegável. Ele contou em silêncio, os lábios se movendo levemente. Depois, ergueu o olhar. 15 mil reais, ele disse,
A voz ainda baixa, mas cortante. Senhora Helena Rodrigues Teixeira, a senhora tentou subornar um oficial de justiça no corredor deste fórum, durante um intervalo de uma audiência em que a senhora é parte interessada. A senhora tem algo a dizer? Helena abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Doutor, eu... Não era isso. Eu só estava... Ele me entendeu errado. O oficial de justiça estava presente, de pé ao lado da porta. Dr. Mendonça olhou para ele. Oficial, relate o que aconteceu. O homem engoliu seco. A senhora se aproximou de mim e disse que sabia que processos como esse eram estressantes para todos os envolvidos. Disse que queria agradecer pelo meu trabalho e que se eu pudesse ajustar alguns detalhes no relatório, ela ficaria muito grata. Então colocou o envelope na minha mão. Ajustar detalhes, repetiu o Dr. Mendonça, sem tirar os olhos de Helena. A senhora acredita que a justiça funciona com gratidão em dinheiro? Não, doutor, Foi um mal-entendido. Doutora Renata, a advogada de Helena, se levantou. Excelência, solicito um momento para conversar com minha cliente. Dr. Mendonça balançou a cabeça. Não há o que conversar, doutora. Isso é flagrante de tentativa de corrupção. Estou determinando a suspensão imediata desta audiência. O Ministério Público será notificado para investigação criminal. E quanto ao processo de inventário, diante das evidências apresentadas pela parte autora, mais este episódio gravíssimo, defiro integralmente os pedidos. O testamento de Cecília Rodrigues Teixeira será cumprido conforme registrado. A senhora Helena perde qualquer direito de administração dos bens e será investigada por apropriação indébita, falsificação de documentos e tentativa de corrupção. Helena desmoronou. Literalmente. As pernas dela cederam e ela caiu sentada na cadeira, o rosto entre as mãos, soluçando alto. Dedora. Renata fechou a pasta, olhou para a cliente com uma mistura de pena e raiva contida e anunciou: Excelência, renuncio ao mandato. E saiu da sala. Meu pai estava paralisado, boquiaberto. Ele olhou para mim, depois para Helena, depois de volta para mim. Eu não senti triunfo. Não senti raiva. Senti apenas um cansaço profundo, aliviado. Nos meses seguintes, tudo se desenrolou como o juiz havia determinado. Helena foi indiciada criminalmente e, após um acordo com o Ministério Público, aceitou cumprir pena alternativa, devolver o dinheiro desviado e ficou proibida de se aproximar dos bens da família. A casa da vovó Cecília foi vendida e o valor dividido conforme o testamento. 1/3 para mim, 1/3 para meu pai, 1/3 para Helena, mas o dela foi direto para cobrir as restituições. Meu pai e eu começamos a nos falar de novo, devagar, com cuidado, como quem reconstrói uma ponte que quase desabou. Ele me pediu desculpas uma noite, por telefone, a voz embargada. Eu deveria ter acreditado em você desde o começo. Eu sei por que você não acreditou, pai. Ela era sua irmã. Família complica tudo. Alguns primos que tinham me bloqueado voltaram atrás. Outros nunca mais falaram comigo. E está tudo bem. Eu aprendi que defender a verdade significa perder pessoas que preferem viver na mentira. E isso não é perda. É limpeza. 6 meses depois, voltei a Porto Alegre para visitar o túmulo da vovó Cecília. Levei flores brancas, suas favoritas. Ajoelhei na grama úmida e sussurrei: Eu defendi o que era seu, vovó. Eu defendi a verdade. E ali, no silêncio do cemitério, senti pela primeira vez em muito tempo que tinha feito o suficiente. Não pela herança, não pelo dinheiro, mas pela dignidade de uma mulher que merecia ser lembrada com honra. Hoje, vivo minha vida em São Paulo com mais leveza. Aprendi que família não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha valores. E que a coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer o que é certo mesmo assim. Se você chegou até aqui e já passou por algo parecido, deixe nos comentários. Você teria tido coragem de enfrentar sua própria família por justiça? Sua história importa e eu quero ouvi-la. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like
e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir que a verdade sempre vale a pena. E já aproveita para assistir o próximo vídeo que eu preparei para você, porque as histórias mais incríveis ainda estão por vir. Até a próxima!